Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao treinamento Copywriting para Vender Serviço. Esse treinamento, pelo menos essa parte aqui do treinamento, ela vai ser muito mais focada nas estruturas de copy que você vai utilizar, passar a utilizar para vender nas tuas redes sociais. Então, por que que eu preciso, ou pelo menos que eu gosto, né, de gravar uma aula em vídeo, mesmo quando o bruto, a parte mais volumosa do treinamento, está em um material, seja ele um PDF, seja ele um arquivo de Word, seja um PPT, né, uma apresentação de PowerPoint. Por que que eu gosto de sentar aqui na frente da câmera e falar um pouco sobre o conteúdo com o material sendo exposto na tela? Para, principalmente, evitar que você caia em algumas armadilhas, ponto um, e o ponto dois, para te ajudar a utilizar esse material da melhor forma possível. Então, não desperdiça esse conteúdo aqui, essa aula, assiste até o final, porque eu vou pegar ali alguns pontos super importantes dos templates e algumas recomendações que eu dou antes também de você começar, para que você tire o melhor proveito possível do conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, se você ainda não me conhece, eu sou o Manuel Dias Rabelo, também conhecido como Deco. Se você quiser, pode me chamar de Deco, fique à vontade. Se quiser deixar um comentário aí, ou mandar para mim uma mensagem lá no inbox do Instagram, não importa. Se quiser me chamar de Manuel ou de Deco, fique à vontade, beleza? Então é isso, eu vou abrir aqui a minha tela e a gente vai falar um pouquinho sobre o material, vou apresentar para vocês o material e a gente vai pontuar algumas coisas para você conseguir ter sucesso aqui nessa jornada. Show de bola. Esse aqui é o PDF. Ele ainda está com uma capinha mais simples, porque eu acabei de finalizar esse material. Depois eu vou pedir para o pessoal dar um tapa nele, deixar com um visual mais legal. Mas o que importa está aqui, que é o conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, antes da gente começar o conteúdo, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma revisão rápida aqui com vocês e depois eu vou pegar um dos templates para a gente aplicar ele aqui ao vivo, para você entender como você adapta isso para a sua realidade, beleza? Então, primeiro ponto aqui, algumas observações, né? Primeira observação que eu faço aqui, primeira recomendação, na verdade. Se você está produzindo conteúdo hoje nas suas redes sociais, minha primeira recomendação é interrompa essa criação de conteúdo e publicação, né? Enquanto você não realizar esse treinamento aqui por completo. É um treinamento rápido, simples, de fácil execução, então você não vai passar aí 15, 20 dias sem publicar. Mas minha recomendação é, se você já tem coisa pronta, ou se você está trabalhando em conteúdo novo, assiste isso aqui, e volta quando você estiver pronto, beleza? Segunda recomendação, a partir do momento que você estiver pronto, consumido, né, o conteúdo e preparado os materiais com base nos templates, aí sim você volta a produzir e publicar os seus conteúdos orientados à venda, né? A ideia é te ajudar a vender nas suas redes sociais utilizando esses templates. Terceiro e último aqui, a minha recomendação é que, pelo menos durante as primeiras semanas, você só publique conteúdos com as estruturas de copy que eu estou recomendando, que você não faça nada além disso. Para quê? Só para você perceber a diferença do antes e do depois. Se você começar a utilizar os templates enquanto você publica outros tipos de conteúdo, seja num Reels, num Stories, um conteúdo de feed, você vai sujar ali um pouco da informação, dos dados, e talvez você não consiga ter a percepção correta com relação à eficácia desse tipo de material, tá bom? Desse tipo de conteúdo. E aí, antes de iniciar os templates, eu faço um aviso aqui, na verdade, uma outra recomendação, né? Que não tem tanto a ver com os templates em si, que é que você crie, né? O mais rápido possível, um arquivo aí, pode ser uma planilha ou um arquivo de Word, para servir de repositório de ideias, para ser o teu swipe file.
Como é que isso funciona? Os templates, eles basicamente são estruturas que tu vai pegar experiências que tu já viveu da tua memória e vai encaixar essas experiências que tu tem dentro daquele template, dentro daquela estrutura pré-estabelecida. Então, o que que vai acontecer muito? Tu vai pensar, pô, hoje eu vou estruturar aqui um conteúdo usando esse primeiro template aqui e eu vou usar uma história de um paciente. Beleza, eu preciso lembrar de uma história de um paciente que encaixe bem aqui. Beleza, aí você vai, 2, 3 minutinhos pensando, lembra de uma história. Vai ser, beleza, eu vou usar essa. Quando você começar a escrever, vai vir outra história. Então, para você não perder esses insights, para você não perder esses materiais que vão servir de insumo para você montar os templates, montar os conteúdos orientados à venda, a minha recomendação é que você crie um arquivo e sempre que você for escrever os seus materiais, adaptar os templates de copy, você consiga armazenar ideias e referências para a próxima vez que você for criar conteúdo, você já começar a partir daí. Você já vai ter um repositório de histórias, de ideias, de situações, que quando você for criar o conteúdo, você só abre essa pasta, olha, pô, essa história aqui eu ainda não usei. Na semana passada eu fiz uma copy, né, um conteúdo com essa estrutura que o Deco me ensinou, e eu usei a história do fulano de tal, do Daniel, por exemplo. Só que eu lembrei naquele dia também da história da Rosângela. E aí eu anotei a história da Rosângela. Beleza. Na próxima vez que você for criar um conteúdo nessa estrutura, você já tem ali o dado para complementar o template e criar o conteúdo. Beleza? Então, dadas aqui as recomendações, vamos para os templates de fato. Estamos aqui, primeiro template, é o template. Deixa eu só fazer uma passagem rápida de todos, depois a gente volta para o primeiro, eu faço as recomendações e a gente entra na adaptação do template. Então, o primeiro template é o histórias de clientes, o segundo, momento de celebração, o terceiro, jornada da descoberta, o quarto, alertas, o quinto, bastidores do novo cliente, o sexto, conselho ou direcionamento, sétimo e último, repercussão midiática, beleza? Então vamos voltar lá para o começo. Aqui, beleza. Temos aqui o template. Uma coisa que vocês vão reparar à medida que vocês estudarem o material é sempre, 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 antes de começar o template, eu faço algumas recomendações, eu trago algumas informações. Nessa estrutura aqui, ó, vocês podem ver que é um parágrafo e uma linha. Mas se você for olhando nos outros, ó, às vezes, ó, tem 3, 4 parágrafos de texto antes de começar o template. Ó, de novo, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos, aí começa o template. Por que que eu faço isso? E qual é a minha recomendação? Nunca utilizem o template sem antes ler o que tem escrito antes dele. Ele vai ajudar vocês a produzir um conteúdo utilizando esse template da melhor forma possível. Então, sempre leiam o nosso aviso aqui em cima, nossa orientação, tá bom? Dito isso, vamos adaptar aqui esse primeiro template e, a partir daí, eu deixo a bola com vocês para vocês aproveitarem ao máximo esse material, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma revisada aqui para eu me recordar desse template. Fala pessoal, deixa eu ver. Acabei de encerrar, beleza? Ó, como eu vou criar ao vivo, perdoem aqui, vez por outra eu vou ter que fazer uma pausa para pensar em como eu colocaria a minha história aqui dentro dessa estrutura, mas o principal objetivo é que vocês entendam como utilizar o material, beleza? Antes de começar, só mais um último recado. A gente sempre tem, todos os templates, uma lacuna, que está aqui em vermelhinho, e logo depois da lacuna, a gente tem uma recomendação do que você vai colocar ali dentro daquela lacuna. Então aqui, ó. Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei de encerrar um ou uma, espaço, e depois, na sequência, eu já tenho a recomendação. O que eu vou colocar nesse espaço?
Posso colocar projeto, consulta, consultoria, auditoria, sessão, atendimento. Pegou a ideia? É mais ou menos por aí. Então, vocês vão ver que é assim em todos os casos. Eu tenho um espaço, uma lacuna, e na sequência eu vou te dizer o que você vai colocar naquela lacuna. Maravilha. Como todo template, né? Mas eu sempre gosto de explicar para evitar que as pessoas tenham dúvidas no decorrer do caminho. Vamos lá, então, para nosso template. Esse template aqui, como o nome já diz, chama Histórias de Cliente. O que eu vou fazer? Eu vou me recordar de uma história de um cliente meu e eu vou utilizar os elementos dessa história para completar as lacunas, tá bom? Para eu ter aqui a minha copy. Então, vamos lá. Abre aspas. Fala, pessoal, tudo bem? Eu acabei de encerrar no meu caso, como eu sou um consultor, eu vou colocar aqui, ó. Acabei de encerrar uma consultoria e aconteceu algo no percurso que eu quero muito compartilhar com vocês. Fechou. Este lacuna, vou colocar aqui cliente, porque é o meu caso, este cliente já vinha sofrendo, ó, tenho que corrigir aqui, ó, ficou com vinda, aqui é vinha, já vinha sofrendo com, e eu vou preencher a lacuna com um problema. Este cliente já vinha sofrendo com um alto custo na conversão de leads das campanhas dele. Eu sou um consultor de marketing, então esse meu cliente em específico estava sofrendo com a questão de custo por lead muito alto. Beleza. E ele já estava sofrendo com isso há meses. E nada do que ele fazia surtia efeito ou ao menos reduzia o problema. Acompanhou até aqui? Então vamos lá. O que mais me impressionou, e este é o motivo de eu compartilhar essa história com vocês, é que ele já havia passado pelas mãos de pelo menos 3 consultores ou 3 agências de marketing digital distintas desde o início do processo. Vamos seguir? Quando iniciamos o trabalho, lacuna. O que eu vou preencher nessa lacuna? O que você costuma fazer quando inicia o atendimento de um novo cliente? Então, vou dizer aqui, ó. Quando iniciamos o trabalho, fiz uma análise de 2 elementos básicos. Da campanha de anúncios. Então, eu olhei que públicos ele estava utilizando. Eu olhei, primeiro, qual era o objetivo das campanhas. Segundo, quais eram os públicos que ele estava selecionando para anunciar. E terceiro, quais eram os anúncios, né? Como era a estética dos anúncios. Se era imagem, como era a estética, como era a copy. Se era vídeo, como era a estética, como era a copy. Essa foi a primeira parte da minha análise. Na segunda parte, eu analisei a página de conversão dele, a página de captura dele. Na página de captura, eu analisei a headline, a sub-headline, eu analisei a copy, eu analisei a oferta e eu analisei o botão de conversão dessa página. Beleza? Então, finalizei aqui essa parte. Vamos voltar para o template. Ó, quando iniciamos o trabalho, falei tudo que eu faço, com tudo que eu faço no início do meu atendimento. Vamos continuar. Rapidamente, identifiquei que, e aí você vai preencher aqui na lacuna, o que você identificou durante a análise. Show de bola. No meu caso, o que eu identifiquei? Primeiro, as campanhas dele não estavam configuradas para conversão de lead, elas estavam configuradas para geração de tráfego, acessos ao site. Então, isso para mim já é um sinal vermelho enorme. Se a campanha não está configurada com o objetivo correto, a chance dela cumprir o seu objetivo reduz drasticamente. Segunda coisa que eu identifiquei, ele estava trabalhando com vários públicos dentro de um mesmo conjunto de anúncio. Então, quando um conjunto de anúncio estava funcionando, ele não sabia qual era o interesse que estava atrapalhando, e quando estava funcionando, ele não sabia qual era o interesse que estava ajudando aquele conjunto de anúncio a performar bem. Então, de tudo que eu analisei, esses 2 pontos foram os mais drásticos, beleza? Então, expliquei aqui o que eu identifiquei na minha análise. Continuando com o template, utilizamos essas informações para traçar um plano de ação e, em pouco tempo,
os resultados começaram a acontecer. Ponto. Próximo parágrafo. Resumo da ópera. Quando o assunto é lacuna, você vai colocar aqui, ó, seu nicho de atuação, ou você pode falar aqui o problema, né, do cliente também, você pode colocar aqui o problema do cliente. Eu poderia falar aqui, resumo da ópera. Quando o assunto é captação de leads, vírgula, volto para o template. Todo cuidado é pouco na escolha do profissional que irá auxiliá-lo na resolução do problema. Não basta entender do assunto. Alguns desafios só serão resolvidos por quem tem experiência naquele tipo de situação específica. Ponto. Próximo parágrafo. Se você ou alguém que você conhece está passando por algo parecido, deixo aqui o meu convite. Me envie uma mensagem no privado explicando de forma resumida o seu cenário atual. Será um prazer orientá-lo. Beleza? E aí a gente fechou o template. Então, eu chamei a atenção da galera, falei que eu ia contar uma história, expliquei a história. Na história, eu falei problema, a causa do problema, a solução para o problema. E aí eu arrematei convidando as pessoas que estão passando por aquele problema para entrar em contato comigo para que eu possa orientá-las. E aí, no final de todos os templates, eu deixo aqui um asterístico e aqui eu digo o seguinte: crie uma apresentação em vídeo, em áudio ou um PDF explicando o que precisa ser feito, sem dizer o como fazer, e entregue ao interessado junto com a proposta oficial. Aí coloquei aqui dentro, ó, você irá aprender a desenvolver a sua proposta oficial no bônus modelo de proposta de alta conversão. Então, beleza. Eu fui lá, criei essa cópia aqui, adaptei ela. Depois que eu publiquei o conteúdo, todo mundo que vier até mim pedindo orientação, eu vou entregar esses dois materiais. Primeiro material pode ser um áudio seu falando, ó, esse tipo de problema aqui, para resolver ele, você precisa fazer A, B, C, D, E, F e G. Você não vai explicar para a pessoa como fazer A, B, C, D, E, F, G. Você só vai dizer o que precisa ser feito. Na sequência, você vai entregar para ela um PDF com a sua proposta oficial. A sua proposta oficial basicamente vai dizer como funciona o seu atendimento, para que você consiga orientá-la dentro do seu serviço. Você vai ali explicar tudo o que ela vai receber, os bônus que ela vai receber, e no final você já vai deixar o preço. Então você tem dois materiais para enviar para ela. O primeiro é um material mais simples explicando o que precisa ser feito. Aquilo ali eventualmente pode ajudar ela a já sair do problema, mas não é o que acontece na maioria dos casos. E na sequência você já manda uma proposta oficial. Ah, a pessoa vai fechar, não vai fechar? Não é essa a questão. Isso aqui vai organizar ou vai orientar, né, direcionar a conversa para um fechamento de negócio. A pessoa precisa entender que você não trabalha de graça. Você está ali para orientar, para alertar, mas você não vai trabalhar de graça, principalmente no inbox, nas mensagens ali. Porque se tu começa a responder as dúvidas da pessoa, ao invés de mandar esses dois materiais, tu vai virar o escravo dela. Então, assim, não cai nessa besteira. Todos os templates, no final do template, eu deixo essa recomendação. Você pode deixar esses dois materiais já prontos no seu celular e deixar salvo ali numa pasta. Pode ser dois arquivos de PDF, pode ser um áudio e um PDF, que o PDF vai ser a proposta, né? Não interessa, mas prepare esses dois materiais e deixe eles ali no seu celular, no seu computador. Sempre que alguém responder a sua copy, você vai responder, você vai dar o feedback para ela com esses dois dados, com esses dois materiais. Então, não precisa ficar ali meia hora, 40 minutos fazendo sala, explicando para a pessoa absolutamente nada. Siga a orientação, beleza? E aí, na aula de proposta, né, que eu falo sobre o modelo de proposta, você vai aprender quais são os elementos que você precisa ter dentro da proposta para ter uma chance maior de conversão. Na verdade, para duas coisas, né? Para afastar os curiosos e os espertinhos e para converter quem tem de fato interesse no seu trabalho. Beleza? Então, deixa eu parar de compartilhar.
Dadas as recomendações, espero que você tire o máximo proveito possível desse material. Um abraço forte e eu vejo você nas próximas aulas, nos bônus.